Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ailton Júnior e esse é o canal Tomando Ciência. No vídeo de hoje a gente vai resolver duas questões do Exame Unificado de Pós-Graduações em Física. Aquele exame que você que quer seguir carreira acadêmica em Física faz ali no final do curso e pode aproveitar o resultado para entrar em pós-graduações em Física do Brasil inteiro. Bom, antes de começar, eu queria pedir a você que já conhece o canal, que já deixa o seu like e, como alguns de vocês vêm fazendo, já contribua aí com o Pix, tá? Se você é novo por aqui, eu sugiro que você primeiro assista a todo o vídeo e, se gostar do conteúdo, aí sim você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se tiver gostado muito mesmo, aí você pode também contribuir com o Pix, para que a gente possa continuar a produzir conteúdos de qualidade na área de física, engenharia, matemática e ciência em geral. Beleza? Bom, vamos então agora para a resolução das duas questões do EUF. Foram as questões 79 e 80 do EUF de 2022, aplicação 2. O enunciado diz assim: considere um sistema unidimensional formado por N partículas clássicas em contato com um reservatório térmico a temperatura T e descrito pela Hamiltoniana. Então você tem um sistema unidimensional, uma única dimensão, formado por N partículas. Vou ter que fazer uma abordagem clássica e não quântica, em contato com um reservatório térmico. Se está em contato com o reservatório térmico, já é a deixa aí para que a gente utilize o ferramental do ensemble canônico. A Hamiltoniana, eu tenho aqui um conjunto de termos quadráticos em P, tá? E um conjunto de termos quadráticos em X. Então, X representando a posição desse sistema unidimensional e P representando momentos dessas partículas que estão se movendo nessa única dimensão. Bom, AI e BI são constantes maiores que zero, associadas ao momento generalizado, Pxi, e posição xi, respectivamente. Calcule a energia média do sistema, U, e o calor específico do sistema, C. Bom, vou chamar Pxi apenas de Pi. Afinal de contas, a gente está só em uma única dimensão. O Pxi aqui ele só quis reforçar que eram momentos na direção x, né, que é a única dimensão. Então, eu posso chamar de Pi. Ora, se eu chamo de Pi, eu tenho que o meu hamiltoniano é, só reescrevendo, AI Pi quadrado mais BIXi quadrado. Isso é uma soma. O meu i aqui variando de 1 até n. Então eu tenho n vezes essa soma. AI Pi quadrado mais BIXi quadrado. Então é A1P1 quadrado mais B1X1 quadrado mais A2P2 quadrado mais B2X2 quadrado e assim por diante até ANPN ao quadrado mais BNXN ao quadrado. Coloquei dessa forma aqui para ficar um pouco mais claro, né? Então eu tenho n termos nessa soma. Então A1P1 quadrado mais B1X1 quadrado sendo o primeiro conjunto ali de termos, né? Eu tenho dois termos para cada um desses n termos, né? Que são o termo em P e o termo em X, né? Para a partícula 1, para a partícula 2, depois para a partícula 3 até a partícula N, Pn e Xn. Maravilha! No ferramental canônico, a primeira coisa que a gente calcula é a função de partição. E a função de partição aqui, para o caso clássico, eu vou ter integrais para todos esses p's, né, de 1 até n, e para todos esses x, de 1 até n. Vou integrar aqui e elevado a menos beta h, onde beta é aquele 1 sobre kt, né? E aqui a integral em dx1 até dxn, dp1 até dpn. Aqui o 1 sobre hn, tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Aqui é bom colocar para que essa função de partição fique adimensional, como ela deve ser. Tá? H, ele tem, a constante aqui de Planck, tem dimensões de momento vezes posição. Tá? Então, para cada
par, momento, posição, né? Então eu tenho n pares, vai ficar 1 sobre hn, dividindo aqui para que eu mate as unidades aqui de cada um desses pares, posição, momento. Tá? É uma integração aqui no espaço de fase de e elevado a menos beta h, que é o que a gente faz nesse ensemble canônico. Bom, explicitando aqui, a minha integração vai ser numa exponencial de menos beta, e aí h é esse somatório. Tem aqui o somatório, igual a 1 até n, de ai pi quadrado mais bi xi quadrado. Vou agora expressar nessa outra forma aqui, que é um e elevado a menos beta, aí a1 p1 quadrado mais b1 x1 quadrado, até a n pn quadrado mais bn xn ao quadrado. Tá? Explicitando aqui todos os termos dessa soma. Você vai provavelmente se familiarizar com um ou uma outra dessa notação, então estou colocando todos aqui para que você compreenda bem e escolha a sua aí que você se familiariza mais. Bom, copiando essa última expressão aqui para o próximo slide, vamos continuar. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar as integrações. Vou deixar aqui cada par de integrações p e x, né? Então, para p1 e x1, eu tenho e elevado a menos beta. Como aqui está tudo no expoente, eu posso fazer o inverso do que a gente normalmente faz, né? Normalmente a gente faz assim, multiplicação de duas exponenciais. Conserva a base, soma o expoente. Então, aqui eu estou pegando uma única exponencial e separando. Veja que se eu conservo a base e somo os expoentes, eu volto aqui em cima, né? Na única exponencial aqui com todos esses termos somados. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para você que se essas partículas são todas iguais, se essas partículas são independentes, tá? Eu posso escrever a minha função de partição como sendo a função de partição para uma única partícula. Então, como eu tenho um par aqui, momento, posição, eu só tenho 1 sobre h aqui. E a integração para esse par, que eu escolhi aqui o primeiro, tá? A partícula 1. Então, tenho aqui só a exponencial para partícula 1, menos beta a1 p1 quadrado, mais b1 x1 quadrado, integrado em dx1 e dp1. Eu pego um par dessas integrações e elevo a n, e aí eu obtenho a função de partição do sistema. Né? Então eu posso simplificar essas integrais todas aqui. O que eu faço? Vou fazer só duas integrais, uma no momento e uma na posição. E aí eu encontro a função de partição para uma única partícula. E aí, tendo essa função de partição para essa única partícula, eu elevo a n e obtenho o que eu tinha aqui, a função de partição para o sistema completo. Então, só colocando aqui a nossa notação, vai ser Z1, vai ser a função de partição para uma única partícula, vai ser 1 sobre h, isso que está aqui dentro. Ó. A integral em P1, a integral em x1, e elevado a menos beta a1 P1 quadrado, mais B1 x1 quadrado dx1 P1, dP1. E aí a função de partição para o sistema todo vai ser Z1 elevado a n. Bom, vamos calcular. Quem que é essa Z1? Z1 vai ser 1 sobre h, integral. Agora veja que eu posso separar a integral aqui em P1 e a integral em dx1. Então vai ficar a integral em P1 de e elevado a menos beta a 1 P1 quadrado, dP1, e a integral em x1 e elevado a menos beta B1 x1 ao quadrado dx1. Veja que eu tenho uma integral de menos infinito até infinito de uma função quadrática aqui na exponencial. E também aqui, uma para o momento e outra para a posição x1. Né? Ora, integral de funções como essa aqui, que a gente chama de gaussianas, né? Eu tenho o termo aqui que está sendo integrado, ó, o P1 ao quadrado no expoente aqui de uma exponencial, é um resultado conhecido. Tá? Normalmente vai aparecer ou num formulário ali que eles vão fornecer para você, ou de tanto você fazer, né, aqui em mecânica estatística a gente acaba decorando esse resultado. A gente vai ter aqui que o resultado de Z1 vai ser 1 sobre h, que já estava aqui, constante, né, na frente. E aqui, para essa primeira integral, eu vou ter raiz de π sobre, qual que é o número que acompanha aqui P1 ao quadrado? É beta A1, tá? Tirando o sinal de menos aqui, evidentemente. Então fica beta A1 aqui no denominador.
Para essa segunda integral aqui de Gaussiano, de menos infinito até infinito, né? Agora nas posições, eu vou ter raiz de π sobre, quem que acompanha o x1 ao quadrado, que é a variável de integração, é beta b1. Tá? A gente tem inclusive um vídeo no canal ensinando como você chega nesse resultado, né? Raiz de π sobre esse número que acompanha aqui, né? O x1 ao quadrado ou p1 ao quadrado, a variável de integração das gaussianas. Maravilha! Então, a minha função de partição para uma única partícula ficou 1 sobre h, raiz de π com raiz de π aqui, e raiz de π sobre beta, né? Eu tenho aqui, repetindo aqui duas vezes, acaba que fica π sobre beta fora da raiz, né? E aqui no denominador vai ficar a raiz de A1, B1. Bom, encontrei Z1, eu tenho então Z, a função de partição do sistema completo. Ora, agora eu sou capaz de calcular a energia interna, né? Fazendo a conexão entre a mecânica estatística, o mundo microscópico, que está aqui concentrado aqui na função de partição, com o mundo termodinâmico, o mundo macroscópico, que é representado aqui pela energia média, né? A média das energias do meu sistema eu chamo de U, energia interna do sistema. E ela é dada por essa expressão, menos a derivada com relação a beta de Ln da minha função de partição. Bom, isso aqui é um resultado que você pode se lembrar ou não, né? Pode ser fornecido ou não. Vamos fazer aqui num rascunho só para você se lembrar. A função de partição para o ensemble canônico é essa. Integral de e elevado a menos beta h. Aqui o d ômega está representando um volume no espaço de fase, né? Se eu faço aqui a derivada com relação a beta do Ln de z, o que eu vou obter? Bom, a derivada com relação a beta de Ln de z vai ser 1 sobre z, né? 1 sobre, então, essa integral, que multiplica, regra da cadeia, né? A derivada de z com relação a beta. A derivada de z com relação a beta vai ser essa integral, e como eu estou integrando com relação a beta, é uma exponencial aqui, vai cair esse menos h, né? Menos h aqui na frente, a exponencial. E veja, isso daqui é justamente o cálculo que a gente faz de uma média, né? Aqui seria a média no ensemble canônico de menos h. Só que eu estou interessado na média de h. Esse U aqui é a média no ensemble canônico, nesse caso, né, de h. Logo, então, eu tenho que multiplicar por menos 1 aqui dos dois lados, e aí eu vou fazer aparecer aqui a média de h, que é exatamente o que eu quero aqui, a energia interna. Então, menos a derivada com relação a beta de Ln de z, já temos aqui a nossa fórmula, é a média de h, que é U, né? A energia interna. Maravilha, então vamos lá. Vamos calcular então. Menos a derivada com relação a beta de Ln de z é menos derivada com relação a beta de Ln de z1 elevado a n, como a gente havia determinado. Então eu tenho aqui, regrinha aqui do logaritmo, esse n cai, fica menos n, derivado com relação a beta de Ln de z1. Ln de z1, bom, eu conheço z1, vou fazer essa derivada então. Então fica menos n, derivada com relação a beta de Ln de 1 sobre h, π sobre beta, sobre raiz de A1B1. Então eu estou derivando com relação a beta. Então vai ficar menos n que multiplica. Derivada do logaritmo disso aqui vai ser 1 sobre isso tudo aqui. Então é 1 sobre h, π sobre beta, sobre raiz de A1B1. E aí, regra da cadeia, a derivada aqui do logaritmando com relação a beta. Vai ficar 1 sobre h, que é constante, π, que é constante, sobre a raiz de A1B1, que é constante. E aqui eu tenho o beta no denominador, né? Está dividindo aqui. Então vai ser a derivada de beta elevado a menos 1. É menos beta elevado a menos 2, que é menos 1 sobre beta ao quadrado. Ora, isso tudo aqui vai se cancelar. Ó. Vai sobrar apenas, ó, menos com menos mais, vai sobrar apenas n, menos com menos mais, isso aqui cancela e vai ficar 1 sobre beta ao quadrado no numerador e 1 sobre beta no denominador. Cancela, cancela, eu vou ficar com n sobre beta, que é igual a nkt, já que beta
é 1 sobre kT, eu tenho aqui a energia interna, que é o que ele me pediu, da NKT. Ora, ele também me pediu o calor específico. Na verdade, isso é uma terminologia que, no meu ponto de vista, está errada. Aqui o que a gente está calculando é a capacidade térmica do sistema. Calor específico seria a capacidade térmica dividida pela massa do sistema ou pelo número de partículas do sistema. Tá? Então, aqui o que a gente está calculando é a capacidade térmica. Mas todo mundo usa essa terminologia, calor específico. Bom, aqui a capacidade térmica é dada por derivada da energia interna com relação à temperatura. Então eu vou ter, aqui é só derivar a energia interna com relação à temperatura da NK, né? Que são as constantes, derivada de T com relação à temperatura, né? Dá 1. Então, foi isso que ele me pediu. Lá no gabarito você marca a letra A, tanto para a questão 79 quanto para a questão 80. Na questão 79 ele me pedia energia interna, NKT, e na questão 80 ele me pedia a capacidade térmica, mas lá ele chama de calor específico. Calor específico seria C sobre N aqui. Tá? Mas assim, mais precisamente seria N vezes a massa de cada uma dessas partículas. Tá? Porque calor específico, sempre que você tem específico, né, esse adjetivo específico em física, você está falando de uma divisão pela massa do seu sistema. Tá? Bom, aqui esse foi o jeito longo de fazer a questão. O jeito mais rápido de fazer a questão, e que seria bom para você lá na hora, seria lembrar do teorema de equipartição de energia. Tá? Aqui você tem um hamiltoniano, e esse hamiltoniano, veja, quantos termos quadráticos tem esse hamiltoniano? Ele tem 2 termos quadráticos aqui, para cada um dos termos dessa soma. Então eu tenho 2n termos quadráticos. Tá? E para cada um desses termos quadráticos, o teorema da equipartição de energia me diz que eu vou ter meio de kT de energia. Então, se eu tenho 2n vezes meio de kT, vai dar nkt. Ou você pode raciocinar como eu raciocinei aqui. Meio de kT para esse momento, meio de kT para essa posição. Né? Aqui chama-se graus de liberdade. Né? 1 grau de liberdade para momento, 1 grau de liberdade para posição. Na verdade, são os termos quadráticos aqui do seu hamiltoniano. Só que isso é multiplicado por n. Então é meio de kT mais meio de kT multiplicado por n, porque você tem isso se repetindo n vezes. Logo, a sua energia interna vai ser nkt. Aí você já resolveu a questão 79. E aí, derivando U com relação a T, você tem o resultado aqui para a questão 80, que é nk. Bom, é bom você conhecer as duas maneiras, né? De repente não dá para usar o teorema de equipartição de energia, você faz esse desenvolvimento todo que a gente fez. Beleza? Bom, essas foram as questões 79 e 80 do Exame Unificado de Física 2022, aplicação 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí o seu like. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para ajudar a gente. E também contribua aí, eu vou deixar para vocês aí o QR Code para vocês contribuírem com o Pix, se vocês gostaram do conteúdo e querem que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade aqui na área de física, engenharia, matemática e ciência em geral. Beleza? Valeu, pessoal!